Olá, pessoal! Vamos continuar falando da modelagem de problemas de otimização combinatória usando programação linear inteira. Mas nesse vídeo tenho duas novidades para vocês. Uma é que nós vamos falar de um problema novo, um problema que a gente não viu em semanas anteriores. E outra é que nós vamos falar de uma ferramenta que eu ainda não apresentei para vocês, no caso, o RTools. Então, primeiro, vamos começar pelo problema. Trata-se do problema da cobertura por conjuntos. Esse, assim como muitos dos problemas que vemos aqui, é um dos clássicos da otimização combinatória. E além dele ter aplicações diretas, ele também se destaca porque outros problemas bastante relevantes se reduzem a ele. Problemas de cobertura são muito relevantes, são muito presentes. E ele é como se fosse o grande guarda-chuva dos problemas de cobertura, um problema de cobertura mais geral, e muitos outros problemas de cobertura mais específicos surgem. Por exemplo, cobertura por vértices e o problema do conjunto dominante. Para citar dois assim, são dois problemas também bastante relevantes e que são casos particulares do problema da cobertura por conjuntos. Além disso, para dar uma motivação prática para vocês, tem uma aplicação bastante interessante do problema da cobertura por conjuntos, que é a aplicação dele no projeto de antivírus. O que acontece? Na execução de um antivírus, é necessário varrer uma quantidade muito grande de arquivos e verificar se eles têm assinaturas de código suspeitas. Só que existe uma infinidade de vírus e é inviável verificar, fazer o casamento da assinatura de cada programa malicioso com cada arquivo sendo verificado. O antivírus já demora, normalmente, passar antivírus numa máquina, fazendo assim demoraria muito mais. Por isso, uma estratégia que se usa é verificar sequências de código relativamente curtas e que estão presentes em muitos programas maliciosos. Os programas maliciosos têm semelhanças entre si, então existem sequências de código que a mesma sequência vai servir para identificar um monte de programas. Claro que não existe uma sequência que identifica todos, mas existem sequências que identificam vários. E assim, um objetivo razoável é descobrir qual a menor coleção dessas sequências, dessas assinaturas de programas maliciosos, de vírus, que vai nos permitir identificar todos os vírus dos quais a gente tem conhecimento. Porque assim, para verificar se um arquivo da máquina está contaminado, a gente não tem que fazer o casamento dele com todos os vírus, mas apenas com essas sequências. Quanto menor for essa coleção de sequências, quanto menos sequências tiver nessa coleção, mais rápido vai rodar o nosso antivírus. Espero que essa motivação, bem típica da computação, tenha ficado clara, mas como que ela se relaciona com o problema da cobertura por conjuntos? No problema da cobertura por conjuntos, nós temos um conjunto de elementos que vai de 1 até n, que é o conjunto universo, por isso que aqui foi denotado por U, que são todos os elementos que eu quero identificar. No nosso exemplo, na nossa aplicação, é o conjunto de vírus. Eu tenho n vírus diferentes que eu quero identificar. E eu tenho uma coleção de subconjuntos, S1, S2, Sm. Cada subconjunto desses vai cobrir apenas uma parte do meu conjunto universo. Cada SJ ali vai cobrir uma parte do meu conjunto universo, assim como cada sequência de vírus que eu conheço vai ser comum a apenas um subconjunto dos vírus, vai ser capaz de identificar um subconjunto dos vírus. E no caso aqui eu estou adicionando ainda uma característica a mais, que é o peso desses conjuntos. Ou seja, quanto custa cada um dos nossos conjuntos. Para fazer a relação com a nossa aplicação, pensem que podem ter sequências bem curtinhas, que ainda que elas não identifiquem muitos vírus, às vezes ela custa muito pouco, porque ela corresponde a poucos bytes que eu vou ter que casar com o arquivo-alvo para fazer a varredura. E existem sequências bem grandes. Elas podem até cobrir mais vírus, mas ela é uma sequência maior. Então, o peso na nossa aplicação está associado com isso. E o que é uma solução viável? Bem, eu quero cobrir todo o meu conjunto de elementos. Eu quero conseguir uma coleção de conjuntos. No caso aqui, eu vou representar como uma coleção de índices I entre 1 e m, um subconjunto dos índices que vão de 1 a m, que está me dizendo quais os subconjuntos que eu selecionei. E a ideia é que a união dos elementos desses subconjuntos, que estão em I, corresponda ao meu conjunto universo, ou seja, todos os elementos estão cobertos. Por isso é um problema de cobertura por conjuntos. Eu seleciono conjuntos para cobrir o meu conjunto universo. Fazendo a ligação com a nossa aplicação, significaria que eu selecionei sequências suficientes para que todo o vírus tenha pelo menos uma sequência que o identifica. Então, se eu testar todas as sequências que eu selecionei, eu com certeza vou pegar todos os vírus conhecidos. A função objetivo, bem direta, é o custo total dos subconjuntos, que estão em I, que estão aqui nos meus índices da solução. Ou seja,
o somatório dos WJ, tal que J pertence a I, e é um problema de minimização. Eu quero encontrar a coleção de subconjuntos de custo mínimo. Eu espero que tenha ficado claro tanto a aplicação, que é uma motivação aí interessante e uma aplicação real desse problema, quanto a definição dele que nós vamos tratar a partir de agora. Seguindo, então, para a formulação em programação linear inteira desse problema, a primeira coisa que a gente costuma fazer é pensar quais variáveis que vão me ajudar a modelar esse problema. Nós vamos usar variáveis binárias que vão indicar para a gente se um conjunto J é ou não escolhido. Então, nós vamos ter aqui xj como variável indicadora, com j igual a 1 até m. O j variando aí em todo o range dos subconjuntos possíveis. Eu vou ter uma variável dessa para cada subconjunto. Se ela for 0, o subconjunto não foi escolhido. Se ela for 1, ele foi escolhido. E o objetivo é bem direto, é minimizar o custo dos subconjuntos escolhidos. Então, vai corresponder a um somatório de WJ, porque cada subconjunto tem um peso, vezes XJ, que me diz se aquele subconjunto foi pego, somado ao longo de todos os subconjuntos. Essa é a minha função objetivo. Quanto à restrição, eu tenho apenas um tipo de restrição, característico desse problema, mas ela não é uma restrição trivial, então vamos analisá-la com cuidado. Vamos pensar, o que eu quero no final é selecionar subconjuntos suficientes para pegar todo o meu conjunto universo de elementos. Portanto, eu derivo disso que todo elemento tem que ser coberto por ao menos um subconjunto. Então, eu vou derivar disso que eu tenho uma restrição por elemento. Para cada elemento, eu vou ter uma restrição. Essa é uma primeira conclusão. Então, eu terei aqui, para i igual a 1 até n, porque se vocês lembrarem, os nossos elementos variam de 1 a n, eu vou ter uma restrição para cada izinho aqui. E qual vai ser a cara desse elemento? É uma típica restrição de cobertura. Ela vai me dizer que o somatório dos xj's aqui, dos subconjuntos que cobrem aquele elemento, tem que ser maior ou igual que 1. Vou fazer a ligaçãozinha aqui. Quer dizer, eu preciso escolher pelo menos um conjunto que cobre o elemento i. Mas ainda não apareceu nesse somatório o elemento i. De fato, está incompleta esse somatório, porque eu não quero somar todos os xj's aqui. Aqui que é a parte delicada. Eu vou somar para todo j, variando de 1 a m, eu vou deixar isso implícito, tal que o elemento ei, essa é a iésima restrição, tal que o elemento ei pertence a sj. Essa é a parte importante aqui. Assim, nesse somatório, no somatório da iésima restrição, só vão ter os xj's dos subconjuntos sj's que conseguem cobrir o elemento ei. Pelo menos um desses subconjuntos tem que ser escolhido. Caso contrário, o iésimo elemento ficaria descoberto e isso não seria uma solução válida. E daí nós temos as restrições de domínio, em que nós vamos dizer que xj pertence a 0 ou 1, variáveis binárias, com j variando de 1 até m. Tá legal? Não é das formulações mais complicadas, mas eu gostaria de destacar essa restrição em que eu tenho que ser cuidadoso com quem entra nesse somatório.